Então, bom dia, companheiros de estudo bíblico, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do seguinte assunto. É muito usado estratégias para evangelização, estratégias para aumentar o público dentro das igrejas na cristandade. Enfim, usa essa estratégia para muita coisa aí no meio evangélico, né? E aí no último carnaval aí, teve um pastor famoso, de uma denominação famosa, né, que ele levou a igreja dele, o parte da igreja dele, lá pro meio do carnaval lá, para fazer evangelização. E eu não estou muito ao par disso aí. Sei que ele levou o pessoal lá como uma estratégia para ganhar os folhões, né? Com certeza a intenção era essa. Mas será que ganha? Será que o nosso esforço, nós fazer determinadas coisas, arriscar, e a gente bolar determinadas coisas assim, fazer as nossas estratégias, pensando em ganhar almas para Deus, será que funciona? Será que funciona sempre? Então, eu peço para vocês que estão vendo esse vídeo, comentem aí nos comentários. Vamos interagir, né? Será que é válido a gente tentar criar meios, estratégias de evangelização? Bom, eu prefiro assinalar na Bíblia e ver a respeito desse assunto mais de perto, mais assim pela palavra de Deus. Ok? Vamos à Bíblia e vamos ver como que é o correto. Ora, nós temos aqui este texto, que depois esse pastor foi muito criticado nas redes sociais e tudo, da estratégia que ele usou, né, para ganhar almas para Jesus lá no carnaval, lá no meio dos folhões lá. Ele usou desse texto aqui, depois, para se defender, né, ele usou esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, vamos ver do verso 20 ao 22 aqui. Procedi com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aqui o apóstolo Paulo está falando da antiga lei, do antigo pacto, né, feito com Moisés. Ele prossegue: aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tá, então o tal pastor lá, ele pegou esse texto, sabe? O apóstolo Paulo, ele fez tudo isso, por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos usar de certas estratégias? Ele falou, aqui do apóstolo Paulo é uma estratégia que ele fez para ganhar almas para o Senhor Jesus. E a gente vê aqui que realmente o apóstolo Paulo fala que foi uma estratégia que ele fez para ganhar almas para o Senhor Jesus. Vamos ver um outro texto aqui que o pastor lá também usou para se defender das acusações, né? Atos capítulo 17, versículo 22 e 23. Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: Senhores atenienses,
Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. Os irmãos sabem que quando na sua viagem, né, Paulo ele passou ali por Atenas, ele viu, né, aqueles altares ali com os deuses lá deles, né, os deuses deles ali, panteão de Deus ali, e ele viu um altar lá que estava dedicado ao Deus desconhecido, que Paulo aproveitou aquela oportunidade para anunciar o verdadeiro Deus e anunciar o Senhor Jesus. Eu acho assim, amados, que nós, como pessoas que nós estamos aqui nesse mundo para falar do Senhor Jesus, para anunciar o Evangelho da graça de Deus, nós temos que aproveitar oportunidades, assim como o apóstolo Paulo nos mostrou. Ele nos deu um exemplo da gente aproveitar as oportunidades que aparecem para falar de Jesus em vários assuntos. Mas veja bem que aqui Paulo ele estava passando por ali. Ele não foi lá montar um ponto de pregação ali porque ele ganhar os atenienses, porque ele ia estar até se intrometendo na vida deles lá. Então ele aproveitou que estava passando ali, aproveitou aquela oportunidade para falar de Cristo. E eu acho que nós devemos aproveitar também. Aqui, como o apóstolo Paulo falou, que ele se fez de tudo, se fez de sem lei para aqueles que estavam sem lei, embora eles estando debaixo da lei de Cristo. Para os que estavam debaixo da lei de Moisés, ele se fez como se estivesse debaixo da lei de Moisés, para ganhar os que estavam debaixo da lei de Moisés, embora ele não estando debaixo da lei de Moisés, e assim por diante. Então, aqui que o apóstolo Paulo ensina é a gente sondar as oportunidades. Veja bem, o que eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo, como assim que você estivesse dizendo para nós, olha, vocês não sejam assim estúpidos, grosso com as pessoas, porque senão vocês não vão ganhar ninguém para Jesus. Então é uma espécie assim, aproveita a oportunidade que estiver de conversar com uma pessoa. O evangelho é para ser, o ensino é para os salvos, crescerem na graça de Deus, crescerem no conhecimento do Senhor. A pregação é para os incrédulos, para aqueles que não tiveram contato com o Senhor, para que eles saibam que eles estão na beira de um precipício e que aquele é o momento de estender a mão para o Senhor Jesus para ser tirado da beira daquele precipício, que a salvação existe. Então, essa é a pregação, né? Então, eu acredito assim, a pregação não é para o salvo é o ensino. Agora, para aquele que ainda não é salvo, não é o ensino porque ele não vai entender. É a pregação para ele poder primeiro se converter. Primeiro ele reconhecer os seus pecados, ele reconhecer a sua posição de perdido e então de correr para o Senhor Jesus. Certo? Então, para essas pessoas, o que acontece? Eu entendo que o apóstolo Paulo está nos ensinando isso aqui. Quando estiver no meio de pessoas incrédulas, vamos por assim dizer, pessoas que não têm nenhum conhecimento com Deus, que ainda não são salvos em Cristo, usem dessa estratégia. Ou tipo assim, ouça ele. Aquela pessoa que fala de futebol e tem aquela preferência por um time, essa pessoa é ótima, amado, para falar do evangelho para eles. Só que a gente tem que dar atenção para eles. Não, quando sabe que tipo de crente, futebol vai para o inferno, isso é coisa do diabo, não sei o quê. O que vai ganhar uma pessoa dessa? Então tem que ter um bom senso, né? O pregador tem que ter um bom senso, ele tem embora ele não concorde com a vida, a maneira de viver daquele pecador,
mas ele tem que respeitar, tem que dar atenção, para que então tenha oportunidade de falar do Evangelho. Agora, amados, eu não sou dessa opinião assim. Vou lá no aboate, vou entrar lá no aboate lá para pregar o Evangelho. Se entrar lá para pregar o Evangelho, vai ser expulso de lá. Vai sair no carro da polícia e vai apanhar que nem cachorro. E se for lá para entrar naquela situação deles ali, vai, também vai estar saindo do plano de Deus. Então, qual seria o ideal? Esperar a oportunidade. Digamos assim, sabe, uma pessoa lá chega, olha aquela boate lá, tal, isso e aquilo. Ah, é, pois é, que tal, tal. E devagarinho, olha, vai né, em oração, ele pedindo a Deus um meio de entrar na conversa e deixando a bota lá do lado, tirando lá do lado, Deus conversando e colocando o Evangelho, colocando Jesus na conversa, fazer com que a boata desapareça e com que o Evangelho tome conta da conversa. Mas, amados, se for querer falar direto do Evangelho, aquela pessoa lá que está acostumada a ver, o dono da boate lá, é sócio lá, nunca mais essa pessoa vai querer ouvir Evangelho. Ao passo, amados, que se usasse a estratégia de Paulo, fazer como se fosse de lá, mas não está lá, não vai lá, não participa daquilo lá. Entende? Não participa das coisas que levam ao pecado, mas se faz como se fosse uma pessoa que está lá dentro e tal, devagarinho, como o apóstolo Paulo fez assim, eu vejo que vocês são religiosos, olha os altares de vocês, o Deus de vocês, mas aquele altar lá, o Deus é justamente sobre esse Deus que eu gostaria de falar para vocês, que desperta a atenção das pessoas. Isso, amado, essa prudência, esse entendimento, essa cautela, essa segurança para falar das coisas de Deus, é coisa que vem do Espírito Santo, amada, que vem de Deus, pode ter certeza. Enquanto que a precipitação, não, eu vou fazer, eu vou ganhar almas, eu quero ser o maior ganhador de almas deste mundo. Amado, um texto desse aqui, como vocês estão vendo aqui, esse texto aqui maravilhoso, a própria Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma espada de dois gumes. É uma espada de dois cortes. Ela corta para baixo e para cima. Então, amados, um texto desse é uma faca de dois gumes. Esse texto aqui, se mal interpretado, a pessoa vai se enfiar lá no meio do pecado e vai levar, que nem isso, o pastor levou um monte de gente lá para fazer esse trabalho e de repente vai perder, vai trazer o mundo para dentro da igreja e vai acabar tirando aqueles que estão ainda meio na corda bamba ali, mas estão ali na igreja, estão buscando a presença do Senhor, acaba se envolvendo com coisas do diabo lá e acaba caindo fora. Então, no final das contas, não é lucro. E um outro detalhe, amados, isto aqui eu tenho na minha mente, isso aqui guardado. Amados, eu não vou colocar estratégia minha, pensamento meu, fazer de mim, assim, de meus pensamentos, alguma coisa para ganhar almas para Jesus. Que Deus me dê graça de ganhar almas para Jesus, mas através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus falou ali no livro de João, né, que ele ia para o Pai, ia voltar para o Pai, mas que ele ia mandar o Consolador, mandar o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que ia guiar as pessoas em toda a verdade. E inclusive, Jesus não falou de mais ninguém que fizesse isso aqui, só o Espírito Santo que ele falou. Que o Espírito Santo, quando viesse, ele ia convencer o mundo
da justiça, do pecado e do juízo. Quer dizer, o convencer, amado, para nós, as nossas estratégias é lixo perto da ação do Espírito Santo. As nossas estratégias que nós fabricamos só vai por água abaixo. Coisas humanas não funcionam, amado. Tem que ser. O Evangelho é de Deus, então tem de ser as coisas de Deus para funcionar. E deixar confiar na ação do Espírito Santo. A nossa parte que amado, é pregar a palavra, é usar de sabedoria vindo do alto, aproveitar as oportunidades, saber ouvir, não se alterar. Vão descer a lenha na gente em determinados oportunidades, mas não se altera. Acho que nem o Senhor Jesus arrancavam as barbas ali, colocaram coroa de espírito tranquilo ali. Ele não se manifestou, né? Com maldade nenhuma. Então é assim, mas ainda que venham as pancadas, vamos suportar as pancadas. Nós somos fortes, nós podemos suportar as pancadas. Tranquilo, o apóstolo Paulo falou, tudo posso naquilo que me fortalece. Posso levar pancada de todo jeito, não tem problema. O importante é que o Espírito Santo possa trabalhar na vida do pecador. Que ele trabalha e vamos deixar que o Espírito Santo vai convencer. Não adianta ficar fazendo estratégia. Vamos fazer campanha disso, fazer aquilo lá. Vamos encher a igreja de pessoas. De repente, amado, sabe o que acontece? Enche de perdidos, enche Sabe que Satanás ele usa os demônios dele para possuir as pessoas. E depois, de repente, traz um monte de possuído para dentro da igreja. Sabe o que vai fazer? Vai acabar pondo a perder o rebanho ali. Está trazendo aquele monte de pessoas. A intenção até é boa, mas de repente é uma intenção de própria, de si, da pessoa, é uma coisa que não vem de Deus. Não vai surtir efeito. Okay? Vamos confiar que o Espírito Santo é ele que convence. Eu não acredito que eu convença ninguém. Eu não tenho nada, não vejo em mim nada para isso. Então, por isso eu me proponho, amado, entregar a palavra para as pessoas. À medida que Deus me dá entendimento, eu divido esse meu entendimento com as pessoas. E cada um, né? Cada um, Deus deu o espírito, Deus deu a alma, Deus deu o entendimento, Deus deu cérebro para todos. Então, poder analisar. Todos têm a sua boca para orar a Deus e pedir a ajuda do Senhor para não ser enganado, né? E então cada um analisa aquilo que eu falo, que outro fala, que outro fala. Todos podem ter Bíblia, podem comparar com as Escrituras e ver quem que é quem, como se diz, né? Quem que está falando a verdade. Então não vão ser as estratégias nossas que vão resolver isso. Tá certo? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês, né? Dividir com vocês esse texto acontecido. E a minha oração é que o Senhor abençoe e guarde vocês, família de vocês, como sempre. Peço a oração de vocês por mim e por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo. Feito? Até o próximo vídeo então. Fiquem todos com Deus.